A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um dos amados nesse instante. Quero que você abra sua Bíblia lá no livro de Hebreus, no capítulo 7, no versículo 12, onde está escrito assim: pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Aleluia. Amados, esse é o versículo que mais traz confusão, que mais traz dúvida no coração, na mente de muitos dos amados irmãos. Porque eles acham que Jesus, pelo menos a maioria, acha que Jesus veio destruir a lei e os profetas, e que hoje nós dependemos viver somente da graça de Deus. Será isso verdade, amados? Será isso verdade? Saiba que em todo o Novo Testamento, o único lugar que se encontra que fala sobre mudança na lei é esse Hebreus capítulo 7, no versículo 12. Não será isso aqui, amados, um cumprimento, uma profecia que está lá no Salmo de número 110, no versículo 4? Quero ler aqui para você. 110, versículo 4, diz assim: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, tu, Jesus, és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Amado, nós sabemos que Jesus, de uma vez por todas, única e eterna, ele se fez o sacrifício, se fez o Cordeiro de Deus, se fez, entregou a sua vida, fazendo a expiação pelos pecados de todos os povos. De uma vez por todas, ele entra no Santo dos Santos. E hoje ele está lá à direita do Pai, à direita de Deus, advogando, respondendo pela vida de todos os povos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, amados, haveria sim uma renovação, não na lei, mas no serviço sacerdotal. Por quê? Porque o sistema de sacrifícios não era perfeito. Havia sempre aquela necessidade de ano em ano o sacerdote ter que entrar com os animais para fazer a expiação pelos pecados. Não era perfeito. E voltando aqui, para confirmar que Jesus é esse cumprimento profético do Salmo 110, no versículo 4, a gente pode ver até essa confirmação em Hebreus, no capítulo 6, no versículo 20. Olha bem aqui o que está escrito. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia, aleluia. Amados, saiba que todo o povo dependia dos atos cerimoniais, dos sacrifícios dos animais, onde o sacerdote, uma vez por ano, sumo sacerdote, uma vez por ano, isso acontecia de ano em ano, no dia do Yom Kippur, no dia do arrependimento, ele entrava com 2 animais, um para fazer a expiação pelo seu próprio pecado e o outro para fazer a expiação pelos pecados, pela ignorância do povo. E nós sabemos pela palavra de Deus, que a palavra diz que esse serviço, esses sacrifícios, nunca aperfeiçoava, nunca aperfeiçoou. Por isso que teria que vir de Deus uma intervenção, ele dando o seu próprio filho para interceder, para entregar, dar a sua própria vida, se fazendo o Cordeiro de Deus, para a expiação do meu e do seu pecado, pelo pecado de todos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, o cerimonialismo, ele não era perfeito, ou seja, ele era apenas sombra daquilo que viria. Por quê? Porque tudo se cumpriria em Jesus. Aleluia. Então, era apenas sombra. O cerimonialismo não era perfeito. A gente pode ver isso aqui em Hebreus, no próprio livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 1, onde está escrito assim: a lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam ao culto.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqui, amados, nós estamos vendo aqui a eficácia do sacrifício de Jesus, ele como Cordeiro de Deus, fazendo a expiação pelos pecados de todos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que todo o Primeiro Testamento, o Velho Testamento, tudo era sombra das coisas que viriam, porque a realidade estaria sempre em Jesus. Tudo se cumpre no Messias, no Mashiach, em Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, o que a gente pode entender por isso, amados? Que o cerimonialismo não era perfeito e que ele era sombra das coisas que viria. Todos os atos cerimoniais, como comida, bebida, abluções, tudo isso eram impostos somente até a época da correção, até a época de Jesus. Aleluia. E tudo se cumpriu, louvado seja o nome do Senhor. Jesus não veio destruir a lei nem os profetas. Mateus capítulo 5, versículo 17, está escrito que ele diz: não vim destruir a lei e nem os profetas, mas eu vim cumpri-los. Ou seja, Jesus veio tornar os mandamentos, a sua lei, mais autêntica, com mais aprofundamento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amados, lembre-se que Jesus, ele disse: pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não poderão passar. Aleluia. Jesus também, outra vez, ele diz assim: todo aquele que me ama, ele guarda a minha palavra, ele guarda os meus mandamentos. Ele está falando dos mandamentos, dos 10 mandamentos. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A prova de que nós amamos o nosso Senhor Jesus é quando nós andamos e guardamos os seus mandamentos. Aleluia, a prova do meu amor e do seu amor. É a prova de que você realmente ama Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, uma coisa é a lei e a outra coisa é o serviço que se encontra na lei, o cerimonialismo. Aleluia. Na verdade, os religiosos da época é que acusaram Jesus de falso profeta porque eles não entenderam, não conseguiam entender qual seria a mudança que ocorreria com a vinda do Messias, com a vinda de Jesus. Aleluia. Isso a gente pode ver lá em Atos no capítulo 6. Atos capítulo 6. Vamos ler aqui. Atos capítulo 6, no versículo 11. Olha bem o que está escrito. Então subornaram uns homens para que dissessem: nós o ouvimos proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e investindo contra ele, o prenderam e o levaram ao sinédrio. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de dizer blasfêmias contra este santo lugar e a lei. Pois o ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré há de destruir esse lugar e mudar os costumes da lei que Moisés nos deu. Misericórdia, misericórdia. Eles não entenderam, amados. E nós sabemos que essa falta de entendimento do povo de Israel foi uma própria decisão soberana de Deus, do eterno, do nosso Deus, para que fosse tapado o entendimento de cada um do seu povo, para que pudesse sobrar a salvação, para que houvesse a expansão da salvação para todos os povos, porque nunca esteve no coração, nunca foi da vontade de Deus que apenas alguns se salvassem, mas sempre foi da vontade de Deus que todos tivessem a oportunidade de salvação. Aleluia. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sempre foi da vontade de Deus que todos pudessem alcançar a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus.
Então, amados, veja bem, a mudança ocorreria no sacerdócio. Por quê? Porque o sistema sacrificial não era perfeito. É isso aqui que está escrito na palavra do Senhor. O cerimonialismo era sombra do que viria, que nós vimos lá em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 1. Ou seja, todo o povo dependia da simbologia dos atos cerimoniais e sacrifícios de animais, que uma vez por ano o sumo sacerdote oferecia um por si e o outro pela ignorância do povo, e isso acontecia todos os anos. De ano em ano teria que haver essa entrada no Santo dos Santos pelo sumo sacerdote para fazer a expiação pelos pecados de todo o povo de Israel. E nós sabemos pela palavra de Deus que essas coisas, que esses serviços, que esse cerimonialismo nunca aperfeiçoou. Aleluia. Todos os atos cerimoniais, como comidas, bebidas, abluções, a Bíblia diz que tudo isso eram impostos somente até a época da correção, a época da vinda de Jesus, onde tudo cessaria. Hoje nós sabemos que o Senhor Jesus está à destra do Pai, sentado à direita de Deus, e hoje ele intercede, ele responde por mim e por você, responde pelos pecados de todos os povos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, Jesus não veio destruir a lei nem os profetas, e não dependemos somente da graça de Deus, dependemos também da obediência aos mandamentos de Deus, os mandamentos, porque são os mandamentos de Deus onde está contido todo o caráter e a personalidade de Deus, está em seus mandamentos. Quando eu ando na obediência dos seus mandamentos, eu ando no caráter e na personalidade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso Jesus disse: todo aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, uma coisa é a lei, a Torá, e a outra coisa é o serviço da Torá. Então, meu querido, meu amado, não negue a graça do nosso Deus, que está em Jesus, no seu Filho. Ele deu a sua própria vida em resgate pela sua vida. A Bíblia diz que ele se fez maldição por mim e por você, para que nós nos tornássemos bênçãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Aleluia.